Olá, muito boa noite, prezados internautas, boa noite, seguidores, boa noite, membros da comunidade, boa noite, entusiastas da tecnologia, a todos quanto têm mantido-se conectados à comunidade de desenvolvedores do AMBO. Sejam muito bem-vindos a este episódio. Nós hoje estamos mais uma vez com o CDH Livecast para aqueles nossos seguidores assíduos. Devam ter provavelmente percebido que o CDH Livecast esteve parado por um tempinho, mas voltamos com o intuito de poder continuar a partilhar informações, continuar a conhecer mais histórias e aprendermos sempre que temos a oportunidade de poder convidar um profissional para que possa partilhar conosco as suas experiências, porque de algum modo acabamos por aprender sempre, né, quando temos tido estas oportunidades. E para aqueles também que durante a semana puderam acompanhar, fizemos a publicação relativamente à live de hoje. Então, para quem não está inteirado, hoje teremos uma live também muito especial, que é muito mais voltada também para estudantes, voltada para professores também e para profissionais de algum modo, não é? Porque estamos, como é sabido, na era da tecnologia e precisamos continuamente estar atualizados e a reinventar-nos. Portanto, hoje temos a presença de Ednilson Gomes, né? Um profissional que também vai ter o momento de poder apresentar-se e conhecermos um pouco mais sobre quem é o Ednilson. Portanto, assim que está a acompanhar-nos neste momento, pedimos de que partilhe esta live, partilhe este vídeo para que possa chegar a mais pessoas, partilhe com a sua rede de contactos, no seu grupo de trabalho ou grupo de família, neste caso, porque o conteúdo que cá está a ser transmitido, está a ser partilhado, é de facto muito interessante e alberga a vários tipos de profissionais. E agradecer também aos novos membros que juntaram-se na comunidade, aos seguidores que acabaram de se juntar aqui ao Facebook ou a outras nossas redes sociais e provavelmente não saibam. Portanto, o CDH Livecast é um podcast da CDH, no qual nós temos a oportunidade de poder conversar com profissionais e são convidados de algum modo para poderem partilhar algum tema, algum saber. Então, este é um espaço de podcast aqui da comunidade voltado essencialmente para isso. E se for o seu caso, se fores um profissional que gostavas de poder ter a oportunidade também de partilhar algum assunto, partilhar alguma temática ligada à sua área de atuação, sinta-se à vontade em escrever para nós. Nós estamos presentes tanto no Facebook e outras redes como LinkedIn, Instagram. Podem normalmente deixar-nos um texto que a nossa equipe estará ali prontamente para poder responder à sua solicitação. Ok, portanto, Ednilson, uma vez mais, seja muito bem-vindo e aqui desejar-lhe feliz ano novo, apesar de já um pouquinho atrasado, mas ainda estamos nessas festividades. Ednilson, para o pessoal que nesse momento está a acompanhar-nos ou vai acompanhar este vídeo, vai acompanhar a edição gravada, Ednilson pode inicialmente apresentar-se e falar-nos um pouco mais quem é o Ednilson, qual é a sua área de atuação e fazer-nos uma breve apresentação de onde é que atualmente está a falar conosco, para que está a acompanhar-nos. Muito bem. Antes de mais, saudações a todos e particularmente ao Cirilo e a toda a comunidade de CDH. E agradecer pelo convite e a oportunidade de cá estar e partilhar este tema convosco e com toda a gente que nos acompanha. Eu sou Ednilson Gomes. Quem é esta pessoa? É um jovem de 27 anos, professor há 8 anos, professor de inglês particularmente, e designer gráfico, entusiasta à programação, uma paixão assim escondida que eu tenho. E sim, consegue ouvir? Olha, ouvi ali com alguns cortes. Não sei se consegue me ouvir assim de modo normal, sem cortes. Pode dar-me um feedback, faz favor.
Consigo sim. Houve um momento que fiquei sem o seu áudio, mas agora já está tudo normal. Aham. Sim, Ok, ok. Vamos lá ver se a internet está aqui a pregar-nos algumas partidas. Mas algumas partidas. pode, por gentileza, voltar a repetir a sua introdução, né? Com certeza, Falar um pouquinho mais sobre. Sim, sim. com certeza. Ednilson Gomes, um jovem de 27 anos de idade, professor de língua inglesa, atualmente a trabalhar no AMBO e a viver no AMBO também, é designer gráfico e também entusiasta à programação. São algumas paixões relativas à educação, que é a minha área de formação. Trabalho há 8 anos como professor de língua inglesa e por isso apaixonei-me por essa área e também pela possibilidade de juntar as duas áreas pela qual eu sou apaixonado, que é a tecnologia e a educação em si. Ok, ok, ok. Muito bem. Certo. Olha, pessoal, para vós que neste momento estão a acompanhar-nos, por favor, deem-nos um feedback, né? Como é que está a ser? Conseguem nos ouvir perfeitamente? Como é que está a ser o áudio? Eu noto aqui alguns cortes. Queria saber se as pessoas que neste momento estão a acompanhar-nos, como é que está a ser a experiência, né? Então, deem-nos também um feedback para que acabemos por estar melhor situados. Ok, Certo. ok. Muito bem, Ednilson. Sim. E como é que exatamente começou esse interesse por lecionar, né? Neste caso? Como é que começou essa veia de lecionar ali do seu lado? E associado a isso também, a questão do interesse em tecnologia, nesse caso, não é? Portanto, Certo. como é que começou esse interesse? Como é que começou a interessar-se por lecionar? E, ao mesmo tempo, na área de tecnologia, como é que foi essa fusão? Como é que funcionou como é que descobriu ali esses dois mundos? Pronto. A educação, particularmente, eu nunca quis ser professor. Nunca quis ser professor. E a paixão inicial foi mesmo sempre por tecnologia, telecomunicações e etc. Mas existe uma história por trás disso tudo que, resumidamente, eu vou contar. Em princípio, quando eu ia fazer o ensino médio, eu queria ser matriculado em uma escola de engenharia, por assim dizer, a escola politécnica do AMBO, mas na altura não tínhamos condições suficientes para arcar com os custos e, como não podia ficar sem estudar, acabei por ir para a escola de formação de professores e fazendo o curso de especialidade em língua inglesa e educação moral e cívica. No princípio foi uma luta porque, sei lá, eu estava a ver uma realidade que não era para mim e não era a que eu imaginava para mim, mas, enfim, tínhamos que seguir com aquele caminho e prontos. Chegado ao final da formação, comecei por trabalhar numa escola distante daqui, no município do Cuma, e foi uma experiência, por um lado boa e por outro lado nem tanto, mas vamos pelo lado positivo, que foi ter que ajudar as pessoas de alguma forma a aprenderem a ver o mundo de maneira diferente. Ou seja, à medida que ia transmitindo os conhecimentos que eu trazia comigo e tudo aquilo que eu tinha para oferecer, eles iam, de alguma maneira, conhecendo mais coisas e aprendendo um pouquinho mais sobre o mundo, além da realidade que eles tinham. E isso acontece até hoje com todos os alunos. E aí surge o interesse por transformar o mundo, mas a partir dessas ferramentas que eu tenho, que é esse conhecimento sobre pedagogia e sobre lecionar, e também a paixão sobre tecnologia que, graças a Deus, acabou por não morrer nem se perder a meio do caminho. Eu, desde sempre, quis ter uma experiência diferente de aprendizagem. À medida que eu fui crescendo, que eu fui evoluindo enquanto professor, sempre quis me tornar o professor que eu nunca cheguei a ter, que era um professor descolado, por assim dizer, e um professor que tivesse uma visão além daquilo a que as pessoas estivessem realmente habituadas, ou, sei lá, o comodismo a que as pessoas se propõem enquanto
quanto à educação, principalmente nas escolas de Angola, por assim dizer. E isso lembra-me de alguns episódios que eu vi, creio que muita gente pode se lembrar, da série Morangos com Açúcar. E na temporada 7, se não estou em erro, que é a temporada de 2009, houve alguns episódios em que foi introduzido um modelo novo de aprendizagem, que era a escola virtual. Ou seja, os professores começaram a substituir os quadros tradicionais e a maneira de lecionar tradicional por tecnologia, que eram os quadros interativos e uma plataforma que permitia aos alunos terem acesso ao conteúdo das aulas, a materiais didáticos, mesmo sem estarem dentro da sala de aula ou dentro da escola, mesmo que estivessem fora, em casa e em outras regiões, podiam ainda assim ter acesso. Então, isso despertou em mim a necessidade de ter que trazer essa realidade também para as pessoas, para os meus alunos e para tudo aquilo que eu pudesse aplicar, de modos a tornar essa experiência um pouquinho mais interessante, que é a experiência de aprender e principalmente aprender-se de maneira divertida e fazendo aquilo que nós gostamos de fazer. Uau! Oh, olha, muito interessante, muito bonito de se ouvir. Para já, realmente é um trajeto muito interessante e parabenizá-lo, nesse caso, por ter esse pensamento fora da caixa, né? Na realidade, nem todo, ou seja, não é muito comum às vezes ver pessoas que acabam por pensar desse jeito, mesmo estando a lecionar, né? Ver que poderia moldar alguma coisa, trazer de um modo diferenciado. E isto é muito bom. Muito bom de se ouvir. Olha, e para quem está aqui neste momento a acompanhar-nos, né, a nossa live, ou seja, a nossa live tem como tema do quadro a interface, né? Portanto, nós estamos aqui a trazer uma temática voltada essencialmente que é trazer um método tradicional, ou seja, sair do método tradicional à interface, né? Que na verdade, uma fusão entre o ensino com a tecnologia. Certo. E neste caso, Ednilson, percebemos claramente aqui o trajeto. Eu vou cá fazer a seguinte questão, né? Tendo em conta o contexto que nós vivemos atualmente, né, que é a era da tecnologia, a era digital, neste caso, né? Assim, quais são as principais diferenças que o Ednilson pode apontar ou notar, não é, relativamente ao ensino tradicional do ensino digital, não é? Hoje em dia nós temos essa questão da própria aulas à distância, temos a possibilidade de que existem muitos cursos que muitas vezes não precisamos estar presencialmente para poder fazer, né? Então, quais são as principais diferenças que nota relativamente a esse modelo tradicional, né? O que nós estamos já acostumados a acompanhar do ensino digital, né? De modos a poder clarificar aos internautas, de modo a poder clarificar a quem que provavelmente, né, apesar de ser difícil, mas provavelmente seja leigo nesse quesito da modernidade, não é, no digital, nos cursos online e tal. Quais são as principais diferenças, então, entre o modelo de ensino tradicional do digital, que o Ednilson pode aqui apontar? Prontos. Antes de falar exatamente das diferenças ou das vantagens e desvantagens um do outro, gostaria de frisar aqui um ponto que é exatamente o que reflete o tema, que é do quadro à interface. Este tema reflete uma transição de um modelo mais tradicional, mais analógico, que é, como o Cirilo disse, aquela que nós estamos habituados e que vemos em todas as escolas, por assim dizer, que é um modelo que, para o seu tempo, teve um grande impacto, uma grande vantagem, que foi trazer a possibilidade de o professor ter uma ferramenta, que é o quadro mesmo, e uma sala de aula, que são as 4 paredes, para poder partilhar o seu conhecimento, etc. Mas, nesse modelo em particular, o professor era tido como um deus. E, por incrível que pareça, foi assim que nos ensinaram também, que
O professor, dentro da sala, é como um Deus, o detentor de todo o conhecimento e só ele é que sabe, só ele é que pode falar, etc. Não foi mal de todo, porque havia a necessidade de abrir esses caminhos na altura para as pessoas que naquela época ou nesse modelo representam os aprendizes, que são os estudantes. Mas, à medida que o tempo foi evoluindo, foi-se cada vez mais entrando com tecnologia para tudo quanto nós temos em nossa vida. Seja chamadas, seja comunicação, alimentação, etc., incluindo trabalhos domésticos. Existem várias ferramentas de tecnologia que nos facilitam e nos ajudam nesse processo. Então, a educação não podia ficar fora disso. Aí entra nesse processo a conceitualização da sala de aula invertida, que é um modelo de ensino em que se transforma a sala de aula, que nós conhecemos, são as 4 paredes, carteiras e quadro, como um espaço apenas de debate, porque os alunos já têm a possibilidade de preparar as aulas, ter contato com o material e tudo à distância, por assim dizer. E a parte digital é exatamente um modelo mais avançado, eu diria, mas é um modelo mais flexível, em que o professor passa de um narrador, de um detentor do conhecimento, para um parceiro de aprendizagem. Ou seja, o professor deixa de ser aquele que é tido como o sabedor de tudo, passa a ser um guia, passa a ser um auxiliar naquilo que é o processo de aprendizagem. Porque existem estudos que provam que à medida que o tempo vai avançando, que o tempo vai evoluindo, a genética das gerações também vai sendo diferente. Então, nós tendo que ensinar alguém ou preparar alguém para o futuro com o modelo tradicional, que é o modelo do quadro, um modelo linear, é como se estivéssemos a preparar alguém para conduzir um Tesla, mas ensinando-lhe a montar um cavalo. Então, é um pouquinho difícil. Mas, aí, voltando para o conceito da sala de aula invertida, permite que os alunos tenham mais flexibilidade na aprendizagem, porque eles conseguem ter acesso a ferramentas e bastantes instrumentos de aprendizagem, por assim dizer, que facilitam a sua evolução e o seu crescimento, incluindo o crescimento do professor também como trabalhador ou como orientador dessa área. Como é que isso se explica? Da seguinte maneira, o principal motivo dessa transição é o adaptative learning. Diria que é a aprendizagem adaptativa em português. Por que isso? Um dos principais conceitos da pedagogia é o acompanhamento individual e o desenvolvimento individual de cada estudante. Mas isso, no modelo tradicional, que é o quadro, acaba por ser um pouquinho difícil. Eu vou aqui falar de alguns dados, como, por exemplo, o número de alunos dentro das salas de aulas, particularmente para Angola e especificamente no Ambo, são, em média, 50 alunos por sala de aula, principalmente nas escolas públicas. Quer dizer que existem salas com mais alunos e algumas com menos alunos, mas que não fogem dessa média. Isso dificulta o trabalho do professor. De que maneira? Nós queremos que o aluno tenha um bom desempenho, que o aluno tenha uma boa aprendizagem, mas não temos mecanismos neste modelo suficientes para conseguir fazer esse acompanhamento. Quer dizer, se o aluno não se destaca por si mesmo, nós não temos como observar aquele aluno e saber exatamente quais são as suas dificuldades, em que pontos é que ele precisa de reforço, em quais pontos é que ele está bem ou precisa de melhorar e assim por diante. Já no modelo digital, que é o modelo que representa a evolução, é um modelo mais interativo. Por que isso? Porque as plataformas de aprendizagem, agora com a inteligência artificial, que cada vez mais vai sendo
inserida em todos os sistemas, permite que o professor tenha um acompanhamento mais sólido dos alunos. E essa é a principal diferença. Como? A partir das plataformas de aprendizagem, sejam à distância ou apenas complementares àquilo que é o modelo tradicional, o professor pode e consegue ter estatísticas, consegue ter métricas que representem ou que mostrem o desenvolvimento do aluno, as suas falhas, as suas debilidades, inclusive algumas podem oferecer dicas para que o professor aplique metodologias diferentes para aquele aluno, aplique maneiras diferentes de ensinar ou transmitir o conhecimento, de modo a motivar e manter o aluno mais engajado no processo de aprendizagem. Então, essa é a principal diferença que eu tenho a estabelecer quanto a esses dois modelos. Uhum. Muito bem, Nilson, muito bem, muito bem. Olha, aproveitar o momento para convidar, não é, a pessoa que está a acompanhar-nos, não é? Se tiver alguma questão, alguma curiosidade ligada ao nosso tema, né, ligada ao ensino, com essa questão digital, e tiver alguma questão, tiver alguma curiosidade, não hesite, pode preparar a sua questão ou pode deixar a sua questão ali nos comentários que no momento oportuno iremos ler e o Ednilson está aqui para poder nos ajudar a entender. Então, sinta-se à vontade. Olha, muito bem explicado, Ednilson. Agora nós entramos aqui num campo que acaba por ser o que é muito interessante. Nós percebemos que estamos nessa área digital e é importante termos a noção de que é uma realidade irreversível neste caso, né? Não tem como nós voltarmos mais à era tradicional a 100%, porque o mundo vai evoluindo neste caso, não é? Mas, ainda assim, temos desafios neste caso, temos normalmente, por razões diversas, há alguns professores, né, que provavelmente ainda optam em preservar, no caso, o método tradicional a 100%, não é? Por exemplo, a título de contexto, o método tradicional, estamos a falar que para a obtenção de conhecimento, às vezes, se calhar não vamos recorrer à internet, vamos simplesmente utilizar aqui, sei lá, ir presencialmente a uma biblioteca para poder saber sobre algum assunto, algo que acaba por ser já, neste contexto atual, um pouquinho, vai perdendo um pouquinho esta dinâmica, né? Porque hoje em dia, com um único smartphone, nós temos acesso normalmente. Então, isso, na verdade, acaba por trazer, sim, acaba por também trazer várias reflexões até para o próprio modelo de ensino, né? Já não, muito provavelmente daqui a alguns anos, se calhar tem que ser mesmo adaptado, porque o conhecimento está ali na internet e provavelmente não será mais esse modelo em que o professor simplesmente partilha, ou seja, vai editando a matéria e nós vamos anotando. Quer dizer, já é alguma coisa que deverá se pensar em adaptar-se. Mas a minha questão, Ednilson, vai no intuito do seguinte: como é que um professor, ou seja, como é que os professores podem, ou seja, que desafios é que os professores podem enfrentar ao migrar, não é, para o modelo digital, neste caso, ou seja, um professor, um formador, né, tendo em conta que seja alguém que vai transitar para o modelo digital, apesar de que é alguma coisa muito difícil hoje em dia, né? De algum modo, estamos sempre conectados aí aos smartphones, mas estamos aqui a contextualizar numa situação hipotética, né? Para um professor que queira emigrar, nesse caso, para poder abraçar também a tecnologia, para utilizar como ferramenta de ensino, né? Para alguém que está a sair do modelo tradicional, quais são os desafios que ele pode encontrar, então, ao emigrar para essa vertente, né? Sei lá, será que a questão da própria adaptação com o meio digital, ou seja, o dispositivo, o telefone ou o computador, isso pode ser um elemento que acaba por limitar, ou seja, que desafios, né, é que pode enfrentar um professor que vai acabar por optar também por abraçar a tecnologia como uma ferramenta de ensino auxiliar para poder partilhar os seus conhecimentos. Certo. A dificuldade principal é mesmo a adaptação aos meios tecnológicos. Isso porque
ainda nota-se falta de literacia digital, por assim dizer. Ou seja, as pessoas podem ter os smartphones, podem ter os tablets, computadores e tudo à sua disposição. Mas a questão é saber que valor essa ferramenta tem para si, para as suas atividades diárias, incluindo o trabalho. A dificuldade principal para os professores que teriam que migrar seria mesmo saber explorar essas ferramentas. Por que eu digo isso? Existem professores que, espero que ninguém se sinta ofendido por isso, que mesmo para fazer o lançamento de notas têm muita dificuldade na plataforma que nós conhecemos como o SIG, alguns até mesmo para o Excel têm muita dificuldade. Então, a principal dificuldade seria a falta de conhecimento e como lidar com essas ferramentas. E qual seria a solução para isso? Uma promoção de literacia digital em que o foco seria capacitar os professores, em particular, para saberem lidar com essas ferramentas. Inicialmente, as que já estamos habituados e, eventualmente, outras que possam vir a surgir ao longo do tempo e também algumas que já existam, como o Coursera, etc., que podem ser ferramentas em que nós encontramos conhecimentos que podem auxiliar, inclusive, o próprio professor e também o aluno. Agora, nós começamos a utilizar a tecnologia para a educação já há algum tempo, só que em alguns desses professores que se recusam a adaptar-se a essa evolução, não sabem disso também. Por quê? Nós, lá mais para trás, aí por volta de 2010, 2016, etc., notamos que os professores já mandavam os alunos fazerem trabalhos informatizados. Isso já era uma forma de evolução e do uso da tecnologia. Por quê? Saíamos do arcaico, que era a escrita à mão, porque, diga-se de passagem, há pessoas que têm uma tacografia mesmo, não importando o nível de escolaridade. Mas é por aí. Só que as pessoas não percebem que essa evolução vem já desses tempos e acabam por negar e impor limites ou barreiras que já nem sequer deviam existir. Então, o uso da tecnologia vem há muito tempo. O problema é que nós começamos apenas a dar conta disso mais recentemente em relação a outras realidades. Como eu já fiz referência ao Portugal, que usa a escola virtual desde 2009, nós estamos agora em 2026 e para muita gente isso ainda é um bicho de sete cabeças e uma coisa que não funciona. Claro que tem as possíveis distrações para o aluno, que são o Facebook, as notificações que vão caindo enquanto tentamos ler e etc. Mas existem autores que defendem, e eu sou de acordo com eles, que a questão não é necessariamente usar a máquina, ou o computador, o telemóvel, etc., para substituir um quadro, mas tornar isso num sistema híbrido. Só que, para que isso seja possível, nós devemos ter, enquanto professores, o domínio das duas coisas, que é o não deixar o analógico totalmente de parte, porque em algum momento vai nos servir, mas saber que à medida que vamos evoluindo, vamos migrando cada vez mais para o digital. E diga-se, quem não conseguir se adaptar a isso vai mesmo acabar por ficar ultrapassado. A tecnologia não substituirá os professores, mas o professor que não se adaptar ao uso disso, não se predisponibilizar a aprender a usar a tecnologia, esse poderá eventualmente ser ultrapassado por quem tenha o conhecimento de uso dessas ferramentas. Olha, e até eu aproveito e vou aproveitar o gancho, né, para poder Sim. lançar aqui uma pergunta provocadora, na realidade, né? Uma Uhum. vez que falou aqui sobre a questão da substituição e adaptabilidade, né? Exato. Nós hoje em dia vivemos numa era
numa era das IAs, neste caso, né? certo. E conforme as IAs têm estado a evoluir, hoje nós conseguimos normalmente encarar que temos chatbots, né, que tu vais para lá, instalas, ele ensina-te, Uhum, né, até seja lá qual for a área, neste caso, se queres aprender sobre biologia, queres aprender sobre matemática, instalas ali o aplicativo integrado aí com a inteligência artificial uhum, e ensina-te mesmo, né? certo, E seja lá com línguas e tudo mais. Pronto, é uma realidade, na verdade. uhum, E isso também acaba por beliscar um pouquinho a forma como nós vamos encarar isso daqui a alguns anos. Imagina, certo, estarmos num nível, porque a tecnologia vai evoluindo cada vez mais, não é? vai, Então, imagina num cenário em que nos encontremos em situações em que estarão um pouquinho mais evoluídas e que os professores às vezes vão ficando, os professores humanos nesse caso, né, certo. vão ficando um pouquinho para trás, né? Por Uhum, conta dessa situação mesmo, né? Que a inteligência certo, artificial a gente utiliza para poder aprender e tudo mais. Então, eu faço-lhe uma pergunta provocadora que é, portanto, o digital substitui, ou seja, substitui o professor, né? Ou acaba por fortalecer o seu papel, né? E nesse caso, adaptando já o quesito de olharmos para as próprias inteligências artificiais, né? certo. Pronto, o que é que acha sobre isso? E será que o digital acaba por ser uma ferramenta de auxílio ou à medida em que nós vamos vendo que a inteligência artificial acaba por evoluir, então futuramente acaba por ser um mecanismo que poderá substituir então os professores tradicionais? O que é que acha? O que é que vê sobre isso? Né? Certo, Como é que vê? certo. O ponto aqui é qual professor pode ser substituído. Por quê? Podemos dizer que vão existir dois modelos ou dois perfis de professores, como mencionei anteriormente, aqueles que aceitam essa realidade e se adaptam à maneira de como o mundo está a evoluir, e aqueles que negam-se e continuam no analógico, na idade da pedra. Mas a questão é que as ferramentas digitais, incluindo as IAs, eu não diria que venham a substituir a 100% o professor. Pode sim deixar-se ultrapassar aquele que se recusar a se adaptar a isso, mas quem não pode muito bem sempre utilizar essas ferramentas para auto, como é que eu diria isto? Para autoevolução, inclusive melhorar o seu desempenho enquanto profissional. Como? As inteligências artificiais trazem sim essa possibilidade de nos ensinar e nos encher de um monte de informação, mas enquanto o aluno não tiver a capacidade de filtrar, pode muitas vezes pode muitas vezes acabar por consumir informação demasiada e desnecessária. Penso eu que aí é que entra o professor como auxiliador, perdão, como auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Como? A partir das ferramentas digitais, que são as diversas plataformas que nós temos, e incluindo aí as inteligências artificiais, o professor pode ter controle sobre métricas, supondo aqui que o professor tenha implementado o uso de uma plataforma nas suas atividades, etc., incluindo os alunos dentro dessa plataforma, através de exercícios, consultas, visitas à plataforma que o aluno vai fazendo, o professor consegue ter melhor controle daquilo que é o desempenho do aluno, daquilo que é a evolução do aluno, e assim consegue melhorar o seu desempenho naquilo que é a instrução e orientação do aluno. Não vamos utilizar as ferramentas de IA na educação para substituir a 100% o professor, mas para auxiliar o desempenho, incluindo a evolução do próprio professor. Porque é isso, se nós tivermos que largar a máquina com o usuário, que pode eventualmente ser o aluno, como eu disse antes, pode vir a consumir informação desnecessária
e não ter o cuidado de filtrar aquilo que realmente seja relevante para si, naquele dado momento, ou para aquele propósito que ele tem. Então, aí entra o professor como orientador e auxiliar nesse processo. Exato, exato. Muito bem, Ednilson. Excelente. Olha, já temos aqui uma questão, mas nós vamos ter um momento oportuno para ler a sua questão. Reforçar igualmente para quem está ali do outro lado e tiver uma questão também, tiver uma curiosidade, a perguntar aqui ao professor Ednilson, sinta-se à vontade. Que estamos, o Ednilson, neste caso, está aqui aberto mesmo para poder nos ajudar a entender. Então, se tiveres uma dúvida, uma curiosidade, podes escrever que daqui a alguns minutinhos nós vamos ler normalmente. Portanto, muito bem colocada a resposta. Olha, eu vou cá deixar também a seguinte questão, né? Uma vez que o Ednilson também fora a questão de consegue-se perceber aqui claramente que é alguém que está inteirado, né, no tocante ao cenário digital, tecnológico, mas vou ainda um pouquinho mais para este campo voltado à questão de lecionar o inglês. Não é? Certo. E a questão que eu faço é a seguinte: no tocante à questão da tecnologia, ou seja, do inglês, né, de lecionar o inglês, o que muda tendo em conta o digital, né? Por que eu faço essa questão? Pronto, nós temos hoje em dia ferramentas que traduzem e tal, né? Conseguimos traduzir e tudo mais. Então, tendo em conta a questão de lecionar o inglês, né, e auxiliando aqui com a questão da tecnologia, ou seja, o que muda? Há alguma diferença? Ou, portanto, utiliza alguns mecanismos para poder deixar como sugestões aos estudantes, olhando para a tecnologia, de modos a aprenderem, de modos a auxiliar no aprendizado? Portanto, conta-nos um pouquinho mais relativamente a essa experiência, né? Eu mencionei um pouquinho aqui a questão das ferramentas de tradução, mas provavelmente há videoaulas e tudo mais. Então, olhando mesmo para a questão de conciliar o próprio inglês como ferramenta de ensino, não é? Porque, pronto, a questão do aprendizado às vezes não depende única e exclusivamente só do professor, a pessoa também, ou seja, o aluno ou o estudante tem que também ser um pouquinho autodidata ou ter aquela mente curiosa, né? Então, portanto, como é que faz no tocante a isto? Tem conciliado a própria tecnologia, o digital, os mecanismos digitais com o inglês? Conte-nos um pouquinho sobre essa vertente, Ednilson. Certo. A principal dificuldade que um estudante ou aprendiz de idioma, não particularizando o inglês por enquanto, é a prática. E muita gente se queixa disso. Não, eu não aprendo porque não tenho ninguém para praticar. Só pratico quando vou para a escola, em casa, fico sozinho, etc. Essas ferramentas que existem por aí, as ferramentas que existem por aí como o Duolingo, as videoaulas e um monte de ferramentas, estão aí exatamente para nos auxiliar nesse quesito. Como? As pessoas, como eu disse, têm dificuldade em explorar a usabilidade dos seus aparelhos. Podemos hoje encontrar alguém que esteja a fazer um curso de um idioma qualquer com um smartphone e ter apenas um tradutor ou o YouTube aí para dar aulas virtuais e um tradutor para eventualmente traduzir um texto de português para inglês e vice-versa por uma ou outra tarefa que o professor tenha a deixar. Mas existe a necessidade desses próprios alunos explorarem um pouquinho mais essas ferramentas, porque quando elas são desenvolvidas, são maioritariamente desenvolvidas por estudantes e pessoas que passaram por essa dificuldade, incluindo eu, algumas que eu desenvolvi, que são pensadas na necessidade do aluno ter alguém, por assim dizer, ou uma forma de praticar, mesmo que esteja longe da sala de aulas. Então, as ferramentas, não vou falar das de tradução, porque muitas vezes são utilizadas também de maneira errada, porque a pessoa só vai para lá, insere o texto e copia exatamente do jeito que está, manda para o professor, etc. E às vezes
vem com muitos erros. Isso é exatamente por falta de conhecimento da língua e também falta de orientação, necessariamente por parte do professor, sobre como utilizar essas ferramentas. A questão é como isso pode ajudar ou influenciar na aprendizagem de um idioma e particularmente do inglês, que é o que mais se fala a nível de Angola. É exatamente a prática. Repito aqui e volto a mencionar o Duolingo. O Duolingo traz exercícios de audição, exercícios de fala, exercícios de escrita que ajudam a pessoa, longe da sala de aulas, a ter contato constante com a língua e praticar o máximo possível para aprimorar o seu desempenho. Paralelo a isso, tem uma aplicação que é o Bantu Speak, uma aplicação desenvolvida por mim, que traz dentro jogos, traz ferramentas de consulta, ferramentas de pesquisa, recursos digitais, livraria, etc., que permitem o aluno ter esse contacto ainda mais próximo com a língua. Por quê? Diferente de várias plataformas que existem por aí, pensamos na possibilidade do aluno, principalmente no quesito de conversação e interação auditiva ou escuta, ter a possibilidade de falar sobre temas que sejam de seu interesse. E uma coisa que eu sempre defendo é que nós primeiro aprendemos mais fazendo aquilo que nós gostamos de fazer e segundo, aprendemos fazendo. Isso com base em Simon Papert e Rousseau, que defendem esse princípio, que a criança aprende melhor fazendo. Então, se nós aprendemos melhor fazendo, é com base nessas ferramentas que nos levam a praticar constantemente que nós vamos melhorar o nosso desempenho no aprendizado de uma determinada língua e particularmente o Ok, muito bem respondido, Ednilson, muito obrigado. Forçando uma vez mais, pessoal, sintam-se à vontade, se tiverem alguma curiosidade, alguma questão a fazer, estamos cá para depois lermos a mesma. Olha, Ednilson, Sim. aqui conseguimos perceber claramente sobre a questão do inglês e a forma como conciliar-se, né? Metodologias de ensino ou algumas formas que os professores, na realidade, têm que utilizar de modo a adaptar o estudante a não simplesmente estar preso. Apesar de que hoje em dia temos essas ferramentas digitais, mas às vezes não é só ir ali no aplicativo, traduzir, mas também o Denilson aqui partilha uma curiosidade muito interessante, né, que pronto, não é só uma questão de traduzir e pôr ali, porque existem, da mesma forma como funcionam as línguas, né, aplicar ali a própria semântica e tal, então há algumas técnicas que só conseguiremos saber se estarmos num curso, estarmos com um profissional como o Ednilson, que acaba por lecionar, e pronto, associado a isso, aplicar aqui algumas técnicas que são importantes para nós sermos fluentes, falarmos em condições ou escrevermos em condições também. Então, não basta simplesmente também termos a questão destas ferramentas, né, que acabam, de algum modo, também por nos ajudar, não é? Mas temos esse lado. Temos esse lado também que não se pode esquecer. Olha, Ednilson, agora nós vamos entrar num campo muito interessante. Conseguimos já entender a importância da vertente voltada à didática, né? Que é uma das partes também focadas para o nosso lado. Mas um lado muito interessante é que o Ednilson também é alguém ligado à tecnologia, né? E pronto, será muito interessante nós. E aqui mencionou uma ferramenta que desenvolveu e tal. Então vamos agora entrar um pouquinho neste campo, né? Que é curioso também do nosso lado, de todos quantos nós, de todos quantos estamos aqui a acompanhar, não é? Poder perceber como é que é esta veia de tecnologia, né? Como é que concilia, né? Neste caso a vertente de ser professor e também trabalhar com tecnologia. E em que momento é que essencialmente optou por pensar que, olha, eu acho que devo também aprender a desenvolver alguma coisa, e foi muito inteligente em já olhar
nisto, em poder lançar uma ferramenta que é associada àquilo que faz. Tipo, em que momento é que surgiu isso? Como é que começou? Será que foi por alguma influência de alguém? Ou analisando os factos, o nosso contexto real, não é? Estamos na era digital e pensou, portanto, em entrar nessa área. Como é que foi, então, olhar para este lado de tecnologia, propriamente? E pronto, né? Quais são as tecnologias que o Edmilson utiliza, né? É mais alguém voltado à web, mobile? Portanto, tenta partilhar-nos aqui um pouquinho para nós conseguirmos também contextualizar-nos. De facto. O interesse por desenvolver essas ferramentas surge em 2016. 2016, sim. Eu e mais um grupo de colegas, amigos, pensávamos num projeto de explicações, mas a principal barreira que nós tínhamos era a nossa disponibilidade, porque na altura ainda estávamos a fazer o estágio num período e no período oposto tínhamos de estar dentro da sala de aula a receber matéria também. Então, daí surgiu um projeto que nós tínhamos dado o nome de iLearning, que teria o significado de I, particular, pessoal, ou self, e o learning, que é aprendizagem. Então, basicamente seria aprendizagem intuitiva ou aprendizagem individual, por assim dizer. Mas, com essa ideia em mente, também encontramos alguma dificuldade, que era uma plataforma que nos proporcionasse executar esse plano e ter realizado aquilo que nós visionávamos. Isso porque, na altura, nós só conhecíamos o Facebook e o WhatsApp. Mas o Facebook não era tão evoluído quanto é hoje e não tinha tantos recursos assim que nos possibilitavam executar esse plano. E o WhatsApp, na altura, não era muito viável porque o nosso público-alvo, na altura, ainda eram adolescentes, etc. E, naquela época, poucos pais ainda havia que davam a possibilidade dos filhos terem um smartphone, etc. Se tivessem um telefone, era mesmo, como é vulgarmente chamado, de botão, né? Pois, então, essa foi a dificuldade, mas foi uma coisa que entrou na minha cabeça e eu nunca esqueci. À medida que o tempo foi passando, fui vasculhando a internet à procura de maneiras de fazer isso, tanto que cheguei a encontrar alguns websites que permitiam criar um site, mas ainda assim não era satisfatório. Eu não conseguia ter aquilo que eu procurava, aquilo que eu buscava. Era como se tivesse uma chama a arder, uma fome, melhor dito, mas nunca era saciada. E foi passando o tempo, eu fui continuando a buscar. Às tantas encontrava alguns sites que podiam responder àquilo, mas, como sabemos, enquanto desenvolvedor, creio que o Cirilo possa perceber isso, a dificuldade de publicar um website e ter um número aceitável de visualizações ou acessos e por aí fora. Então, ainda assim, não foi o suficiente. Mas, no ano passado, no princípio, eu continuei a buscar. Abrindo aqui um parêntese, paralelo ao iLearning, fomos desenvolvendo vários outros projetos, incluindo o Walinga, que era necessariamente um projeto de formação, e também outras áreas de atuação, como estação de serviços e companhia, mas a dificuldade continuava a ser a mesma. Uma plataforma que nos permitisse ter acesso às pessoas e as pessoas terem acesso a nós, mesmo que não estivéssemos no mesmo espaço fisicamente. Aí, no princípio do ano passado, 2025, eu fui pesquisando outra vez sobre ferramentas, maneiras de desenvolver aplicativos ou aplicativos que existissem, que nos pudessem ter essa ferramenta para auxiliar os nossos trabalhos, e aí encontrei
várias ferramentas que permitiam o desenvolvimento de aplicações, algumas mobile e outras web apps. Mas as que permitiam ou que permitem o desenvolvimento de mobile apps precisa que se tenha um serviço de hospedagem externo e as integrações dentro da plataforma sejam feitas manualmente, etc. E como eu nunca tinha feito nenhum curso de programação, optei pela plataforma que permitisse desenvolver as ferramentas ou as aplicações web apps, que é a plataforma Base 44. Como é que ela funciona? E eu digo já de passagem, quem quiser pode ir lá ver e pode usar como quiser. Não precisa-se de um curso de programação, por assim dizer, mas precisa-se ter uma visão clara e objetiva daquilo que a pessoa precisa obter. É uma ferramenta que funciona com IA, e eu digo já que tive de ver alguns vídeos no YouTube, como não encontrava nenhum professor aqui para me auxiliar, tive de ver alguns vídeos no YouTube que orientavam como obter esses resultados, como utilizar essa plataforma, como fazer o pedido para que ela fizesse ou desfizesse e assim por diante. Então, eu fui lá e comecei a explorar a aplicação tendo em conta vários projetos que eu tinha sobre plataformas, não só para formação, mas para vários tipos de prestação de serviço. Aí fui explorando e à medida que o tempo foi passando, eu perdi muitas noites. Por isso é que sou magrinho. Mas perdi muitas noites a explorar, a aprender, a pesquisar e etc. E fui cada vez mais aprendendo a usar a ferramenta. Até hoje ainda tenho algumas dificuldades, mas já não tantas quanto no princípio. E foi graças a essas ferramentas, a essas plataformas que eu consegui melhorar no desenvolvimento ou na minha interação com tecnologia mais próxima, mais palpável. E pronto, consegui obter sucesso na criação dessas plataformas. Uau, ok, Yeah. muito bem, Denilson. Olha, Sim. uma história, um trajeto também de bastante resiliência e parabéns neste caso. Para quem, por exemplo, quiser acessar a plataforma, uma das plataformas que o Ednilson mencionou, né, ligada ao inglês, ao ensino, pronto, já está disponível para acesso geral ou ainda não? Podes dizer-nos um pouquinho sobre isto? Posso sim. E quem quisesse, por exemplo, acessar, como é que pode fazer? Poderias contextualizar-nos também? Posso sim. As plataformas que eu desenvolvi estão sim abertas a acesso público e atualmente são 3. Tem uma que é virada para instituições, as escolas particularmente, outra que é virada para centros de formação que tenham o inglês como um dos cursos e uma que é para self-learning, que é aprendizagem pessoal, aprendizagem individual, por assim dizer. Elas todas estão disponíveis para acesso público e por agora eu não consigo, mas tão logo terminemos eu vou partilhar o link consigo, que é para poder de alguma forma dar acesso às pessoas, principalmente essa de aprendizagem individual, por assim dizer. E eu digo que são ferramentas pensadas na nossa realidade e também que trazem bastante vantagens para quem quer aprender. A que é virada para as escolas não é somente virada para professores de inglês, mas para uma gestão escolar mesmo robusta. A que é virada para os centros de formação é especificamente para inglês, mas com a previsão de depois acrescentar outros cursos, mas inicialmente é só para inglês, mas não um inglês de modo geral, que eu acho que é a maneira mais aborrecida de aprender inglês, mas sim um inglês específico, inglês virado para áreas específicas, para negócios, para direito, para saúde, etc. Dentro da plataforma tem esses cursos, essas ferramentas que podem auxiliar o formador e o aluno e permite que o aluno e o formador mantenham seu contacto
de instrutor e aprendiz, mesmo que não estejam no mesmo espaço fixo, porque tem um sistema de comunicação interno, tem um sistema de avaliação individual para o aluno, e os resultados disso permitem que o professor tenha esses dados com base no desempenho do aluno e assim melhorar o seu desempenho, a forma de lecionar para aquele aluno especificamente e, como eu mencionei antes, permite que o professor tenha um acompanhamento mais individualizado de cada aluno. Paralelo a isso, existe uma comunidade dentro dessa plataforma que permite que o aluno pratique sozinho, pratique com outros usuários da plataforma, sendo ou não do mesmo curso, perdão, e ainda permite ter acesso a links externos à plataforma que tenham outros cursos, imagens, etc., que podem auxiliar ainda na evolução do próprio estudante dentro da plataforma. E aqui é virada para o self-learning, que é a aprendizagem individual. Tem 2 módulos, que é o módulo de prática, que é uma prática oral em que o aluno pode praticar a escuta e também a oralidade, e também o modo de escrita. Funciona da seguinte maneira: no modo de prática, que é a prática oral, o aluno pode escrever uma frase, ouvir o áudio daquela frase, a reprodução, e depois repetir, e a plataforma dá-lhe dicas de onde melhorar, sobre como melhorar a entonação, como melhorar a expressão e algumas partes outras gramaticais, etc., que precisa acertar. A mesma coisa funciona para a parte da prática escrita, em que o usuário interage com a plataforma, que tem um agente IA que responde como se fosse um humano, por assim dizer, mas tem a possibilidade de no final dessa conversa, depois da pessoa encerrar a conversa, ele dá um relatório de como foi o desempenho do estudante, como isso funciona. Ele dá as partes em que o aluno foi bem, as partes em que ele precisa melhorar, os erros que cometeu e sugestões, inclusive, de como fazer, o que fazer nas próximas vezes para melhorar o seu desempenho. Então, são essas plataformas. Como acessá-las? Por agora eu não consigo partilhar, mas depois eu envio os links para o Cirilo e ver se disponibiliza isso. Mas quem quiser pode também entrar em contato comigo para melhores informações e também mais dicas técnicas de como o cenário todo funciona. Certo, certo, claro. O Ednilson depois também vai deixar aqui as suas redes sociais para podermos conhecer este e outros serviços, e parabéns por essa iniciativa. Na realidade, precisa-se de coisas como estas, né? A tecnologia como uma ferramenta de resolução de problemas, né? Isto é que acaba por ser também um dos benefícios que nós temos enquanto tecnólogos, que é não simplesmente usufruir da tecnologia, mas também conseguimos criar coisas que vão nos auxiliar para resolver problemas, para poder melhorar processos, e isto é um exemplo claro. Portanto, aqueles que quiserem depois conectar-se também com o Ednilson, ele depois vai aqui partilhar os seus contactos. E muitos parabéns, incentivá-lo que continue com estas iniciativas, e certamente que ainda vamos esperar mais soluções, mais, inclusive, funcionalidades dentro da plataforma. É muito bom, e nós aqui na comunidade abraçamos, e claramente que estamos muito felizes em saber e conhecer também sobre esta solução. Pronto, Ednilson, e assim, como é que o Ednilson vê daqui a mais anos, tendo em conta a forma como a tecnologia está a evoluir, né? Isto não só olhando do ponto de vista da área de programação, como na área também do ensino e da aprendizagem, neste caso, né? Por exemplo, hoje não tem como nós não falar das inteligências artificiais e das formas e das vantagens que elas acabam por trazer, das soluções que elas podem criar. Então, daqui a uns 20 anos ou mais, né, como é que o Ednilson vê que seria, por exemplo, a questão do ensino, a questão, por exemplo, dos profissionais, e que dicas, por exemplo, o Ednilson pode dar de modo a que
não sejamos obsoletos, né? Porque o Edmilson já disse no princípio que aqueles professores, né? Estamos aqui a falar no contexto de professores, formadores, que não se adaptarem, né? Não se reajustarem nessa realidade, acabarão por ficar de algum modo obsoletos e ultrapassados, né? Então, como é que o Edmilson vê por exemplo, daqui a mais anos, tendo em conta esta evolução tecnológica, que futuro é que nós podemos esperar, perspectivar? É claro que nós não conseguimos prever taxativamente as coisas, mas conseguimos de alguma maneira ter uma ideia, né, portanto, o caminho que as coisas estão a evoluir, né, estão a andar neste caso. Então, como é que o Edmilson vê daqui a mais anos, tendo em conta esta questão da própria evolução, isto de modo geral, né, para professores, e para profissionais também, para estudantes igualmente? Certo. Pronto, daqui a 20 anos é muito tempo, mas tendo em conta a evolução da tecnologia, a evolução da ciência e do conhecimento como tal, daqui a 20 anos nós podemos prever, particularmente para as escolas, vou começar por aí, escolas que são escolas futuristas, seja, escolas mais integradas com computadores, robôs e várias ferramentas que podem vir a auxiliar ou modificar a maneira como nós ensinamos, como aprendemos e como dirigimos as nossas escolas hoje. Existem já agora ferramentas dentro de várias plataformas que permitem o professor ou o diretor ainda dirigir a escola, mesmo não tendo que estar lá, por conta mesmo da inteligência artificial, que pode ser integrada com vários sistemas, aparelhos, etc., que poderão fazer parte do nosso ambiente. Vou aqui abrir um parêntese. Recentemente, não me lembro exatamente há quanto tempo, mas eu vi uma notícia que dizia que em Portugal as provas em algumas escolas já são realizadas a partir dos computadores. Ou seja, nós ainda vemos os nossos alunos a irem para as escolas com mochilas, lapiseiras, papel para rascunho, etc., para poder fazer o exame, por aí vai. Mas para essa realidade de Portugal e outras, já isso considera-se um pouquinho ultrapassado, porque o aluno vai sim para a escola, mas ele realiza a prova num computador. Claro que a ferramenta não vai fazer a correção automática, ou seja, a 100%, mas vai facilitar e de que maneira o processo o trabalho do professor nesse instante, porque, corrigir provas é um trabalho mas certo. Mas se o professor tiver uma ferramenta que permita-lhe, principalmente as perguntas de respostas exatas, fazer uma correção automática, mas ainda assim ele passar por uma revisão, porque pode eventualmente haver um erro ou outro naquilo que o professor pretende, mas permita-lhe ter essa facilidade, aí é uma grande vantagem para os professores. E, repito, quem não se adaptar a essa evolução vai mesmo ficar para trás. Para os profissionais em geral, o medo das pessoas quanto à tecnologia é principalmente de serem substituídos serem substituídos pelas máquinas, pelos computadores, pela inteligência artificial. Mas nós devemos olhar para essa tecnologia como ferramenta que veio para facilitar o nosso trabalho, diga-se de passagem. Por quê? Vou aqui falar dos profissionais de produção de vídeos, por exemplo. Antes perdiam muitas horas em ter que gravar, fazer as correções manualmente, inclusive ficavam como eu, a usar óculos, porque tem que passar horas e horas e horas à frente da tela a ver frame por frame, acertar as coisas, acertar o som, parâmetros, etc. Quando atualmente com a tecnologia esse processo já é mais reduzido. Então, daqui a mais algum tempo, isso só vai melhorar. E eu digo que as pessoas não vão ser substituídas. Só vai ser substituído quem
não conseguir acompanhar essa evolução e se adaptar a essas mudanças que o mundo em si oferece. Uhum. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Muito bem respondido, Ednilson. Nós estamos atualmente, e certamente que o pessoal que nesse momento está a acompanhar-nos e as pessoas que poderão acompanhar posteriormente este vídeo aprenderão bastante, né, porque os pontos aqui que o Ednilson partilhou são bastante interessantes e também as ferramentas que desenvolveu acabam por serem muito presentes, muito necessárias igualmente, e com certeza que fazem todo o sentido. E para já, para quem está aqui, certamente que está a sentir-se inspirado, está a sentir-se muito otimista. E há pessoas que às vezes receiam e acham que Angola, neste caso, está muito atrás no quesito tecnologia, as coisas estão muito paradas, mas afinal de contas não é de todo verdade. Né? Tem Realmente, sim trabalho a ser feito, temos ferramentas a serem desenvolvidas. Aqui o exemplo do Ednilson, que é um professor, mas também é alguém ligado à tecnologia, está antenado, desenvolveu uma ferramenta que poderá, entre as várias, nesse caso, desenvolveu uma ferramenta que poderá auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. E tal como Ednilson, temos muitos angolanos que trabalham nesse sentido. Então, não podemos achar que isso é uma questão de sonhos, né? Que daqui, provavelmente, a mais anos, nós não estejamos numa realidade em que a robótica em si, as IAs estarão mais presentes, porque isso faz parte, já está a se utilizar, né? já. Já temos espaços a utilizar e a tecnologia só está simplesmente a evoluir. Então não podemos ter mais o pensamento de que para isso aqui, para chegar até no nosso contexto, são séculos e séculos. Na verdade, não é isso. A tecnologia evolui muito rapidamente e nós também estamos a ver, estamos a utilizar e não estamos distantes disso. Sim. Prontos. Para as pessoas que estão nos acompanhar, nossas lives têm duração de 1 hora, mas nós vamos aproveitar, ou seja, estamos agora nos momentos de ler as dúvidas que vós que estão nesse momento a nos acompanhar tiverem, ou tiveram neste caso, e nós atualmente temos apenas uma questão. Não sei se vamos a tempo de alguém que está ali do outro lado ainda tiver uma dúvida, pode aproveitar aqui, correr, escrever, mas vamos destacar aqui a questão que nós atualmente temos. Eu vou colocar a questão aqui destacada, que é a questão de Siri Azagaia, né? Portanto, não sei se consegue visualizar devidamente ou precisa que eu leia. Não, consigo visualizar, sim. Muito bem, muito bem. Certo. Pronto, eu penso que já respondi a essa questão, mas vamos aqui rematar. Como o ensino digital melhora ou prejudica a aprendizagem dos alunos? O ensino digital só vem para melhorar. E, como eu disse anteriormente, a questão não é transformar o computador num quadro animado ou um quadro iluminado para o aluno, mas sim uma ferramenta para ensinar o aluno a pensar. Como isso? De acordo com Papert, a tecnologia vem para facilitar o aluno no quesito fazer. Como é que isso acontece? Através de jogos, ferramentas que permitam o aluno interagir com gráficos, com imagens 3D, realidade aumentada, etc. São ferramentas que permitem ao aluno ter uma ideia mais concreta daquilo que ele estiver a aprender dentro da sala de aula. Então, o ensino digital só vem mesmo para melhorar nesse quesito. Se nós aprendemos melhor fazendo e as ferramentas que são desenvolvidas trazem-nos essa possibilidade, então só vem para melhorar, porque à medida que vamos interagindo com essa plataforma, auxiliando os conhecimentos que nós já temos, só desenvolvemos melhor as nossas habilidades e, consequentemente, crescemos em termos de conhecimento e aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Uhum. Sim. Ok. Muito bem, Ednilson. Muito obrigado.
Esperamos que a questão tenha sido muito bem esclarecida para si, Siri Azagaia. E muito obrigado uma vez mais, Ednilson, né, pela resposta. Pronto, se alguém tiver aqui mais uma questão ou algum depoimento aqui a fazer, sinta-se à vontade em escrever. Portanto, Ednilson, Sim, eu vou aproveitar este momento para poder pedir para que o Ednilson possa partilhar, ou seja, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos do Ednilson, conhecer mais sobre o Ednilson, né? sim. Pronto, foi aqui, aprendemos e conhecemos sobre alguns trabalhos também ligados ao desenvolvimento, à tecnologia que o Ednilson faz. Provavelmente as pessoas poderão querer conhecer mais sobre o aplicativo, ter mais informações, obviamente. Como é que as pessoas podem fazer, então, para conectar-se a si? Onde é que o podem encontrar, então? Pronto. Ou podem encontrar-me ou localizar-me no Facebook como Ed Gomes, Ed espaço Gomes, porque a gente que escreve tudo ligado, mas enfim, como Ed Gomes no Facebook, no Instagram está apenas a minha página de design gráfico, que é Bantu Design Studio, e pelo WhatsApp com o terminal 921 33 14 75. Repito, 921 33 14 75. Está disponível em tempo integral. Quem quiser pode contactar-me à vontade e sem problemas. Certo, certo. Muito bem, muito bem. Olha, Ednilson, foi um prazer enorme termos tido a oportunidade de poder conversar consigo e conhecer mais sobre si, conhecer também sobre o seu lado profissional. Muito obrigado por ceder esse espaço para nós. Para as pessoas que nesse momento estão a ver-nos, provavelmente pela primeira vez, não tem muita informação de quem somos, neste caso, né? Nós somos a comunidade de desenvolvedores da província do Ambo, somos uma organização voltada para a realização de atividades diversas, como estas, por exemplo, nós temos este podcast. Nós temos um canal no YouTube também, onde temos mais entrevistas, portanto, atualmente estamos a transmitir aqui no Facebook, mas posteriormente o conteúdo desta entrevista estará lá no YouTube, portanto, podem encontrar-nos lá no YouTube, consultar, temos várias entrevistas já feitas, portanto, sigam-nos, não é? Nós estamos aqui, estamos no Instagram, estamos em quase todas as redes sociais, né? Sigam-nos, que o nosso intuito é mesmo este, partilhar conhecimento, conhecer sobre histórias de profissionais angolanos, seja da província do Ambo, seja de outra província de Angola. O nosso intuito é este, não é? Termos a oportunidade de poder aprender sempre, conhecer novas histórias, conhecer portanto, novas realidades neste caso, não é? Então, é por esta razão que nós estamos aqui. E agradecer, né? Eventualmente termos a oportunidade de conversarmos mais sobre outra temática e seguramente que foi muito interessante poder conhecê-lo, conhecer sobre os seus trabalhos. E, portanto, a todos que estiveram sintonizados, nós realizamos as nossas lives sempre aos domingos, então é só uma questão de manter-se inteirado. No próximo domingo temos mais um convidado, tal como o Ednilson hoje esteve. Portanto, Ednilson, muito obrigado. Contamos consigo para mais uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ceder, então, o convite aqui da comunidade. Muito obrigado. O prazer é todo meu e espero que não seja a última vez. Com certeza, com certeza. Portanto, pessoal, muito obrigado. Estamos juntos e até uma próxima oportunidade.